Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra da Cruz. Nós estamos estudando a carta de Tiago, uma parte dela, uma porção do primeiro capítulo, e nós temos aprendido um pouco sobre a alegria nas provações. Este é um assunto que Tiago trata nesta carta para encorajar os irmãos, aqueles que, segundo a palavra, são as 12 tribos da dispersão, uma referência aos cristãos judeus que estavam espalhados fora da Judéia. E nós vimos no último episódio que nós devemos ter, em meio às provações, alegria. A palavra de Deus vai nos ensinar que estas provações, elas produzem em nós perseverança, e esta perseverança deve ter ação completa. Mas no episódio de hoje nós veremos o versículo 5 até o versículo 8, que é preciso ter sabedoria em meio ao sofrimento. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Como eu havia dito, no primeiro episódio nós vimos que o cristão sim experimenta sofrimentos, que o cristão sim passa por provações, e ele passa estas provações para que ele seja amadurecido, para que ele experimente maturidade, para que ele cresça no seu caráter, cresça na sua integridade. Mas é na hora da provação, é na hora do sofrimento que muitas vezes nós tomamos posições erradas, que muitas vezes tomamos decisões erradas. E certamente por isso que Tiago aconselha a esta igreja, a estes irmãos que receberam esta carta, que se há falta de sabedoria, eles deveriam pedir ao Senhor, eles deveriam pedir a Deus. A Bíblia diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria. É claro, é evidente que existe uma diferença grande entre conhecimento e sabedoria. Quando nós pensamos em sabedoria, à luz da palavra de Deus, nada mais é do que a habilidade de discernir entre o bem e o mal à luz do temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. É necessário que o cristão consiga discernir as coisas, discernir aquilo que está ao seu redor, para que então, no momento de provação, ele saiba lidar com estas situações. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Às vezes nós podemos pensar da seguinte maneira: Senhor, me dá sabedoria. E no outro dia, Senhor, me dá sabedoria. E no dia seguinte, Senhor, me dá sabedoria. E podemos pensar o seguinte, o Senhor nos dizendo, meu filho, eu já lhe concedi sabedoria ontem, eu já lhe concedi sabedoria anteontem, por que você está pedindo novamente por sabedoria? Mas a palavra de Deus nos diz que se nós pedirmos a Deus por sabedoria, Ele concede livremente a todos sem criticar. Em outras palavras, Ele concede sabedoria com generosidade. Não importa quantas vezes o cristão pedir, o cristão clamar ao Senhor, o Senhor dará esta sabedoria. E como disse, é no momento de provação, é no momento de tribulação, é que muitas vezes nós cometemos graves erros, tomamos posições erradas. Quantas vezes nós já não vimos irmãos, e às vezes até mesmo nós fomos tentados a fazer isso, em situações de grande provação, nós abandonarmos a igreja, nós abandonarmos os irmãos, nós abandonarmos e querermos até mesmo abandonar ao Senhor. Quantas vezes essas coisas não passaram pela nossa cabeça? Mas pela graça de Deus, e louvado seja Deus, nós fomos mantidos fiéis, mas tantos outros, que na hora da grande tribulação, que na hora da grande tempestade, sucumbiram e então acabaram se afastando do Senhor e tomando a posição menos correta, a posição errada. E a Bíblia nos adverte, Tiago nos adverte, se na hora da provação falta sabedoria, devemos pedir a Deus e Ele dá com generosidade. Mas existe uma condição. O versículo 6 e 7 nos responde, peça, porém, com fé, sem duvidar,
Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Veja só, nós devemos sim pedir do Senhor sabedoria. Devemos sim, na hora da luta, na hora da tribulação, pedirmos a Deus que Ele nos conceda sabedoria. Mas é óbvio que nós não devemos pedir de qualquer jeito, não devemos pedir de qualquer forma. A Escritura nos adverte: peça com fé, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Você já deve ter visto, talvez na televisão ou em filmes ou algo assim, o mar. E o vento sopra da areia para o mar se move para um lado. O vento sopra do mar para a areia, o mar volta para o outro lado. O mar, símbolo de inconstância, para um lado e para o outro, levado pelo vento. Não é assim que o Senhor espera que nós peçamos a Ele sabedoria. Ele espera que nós peçamos a Ele com fé, sem duvidar. E ainda nos adverte que não pense que o homem receberá alguma coisa do Senhor se for assim inconstante. O Senhor quer de nós que na hora da luta, que na hora da grande provação, nós tenhamos esta fé, esta confiança no Senhor. Conta-se certa ilustração em relação à fé, de que certo homem que era equilibrista estendeu uma montanha de um lado, do outro estendeu uma corda e disse o seguinte a toda a multidão que estava ali olhando: vocês creem, acreditam que eu consigo atravessar de uma ponta a outra? E as pessoas disseram: cremos. E então ele foi, atravessou de uma ponta a outra, e as pessoas ficaram admiradas por aquilo que ele havia feito, acreditaram nele. Mas ele disse assim para retornar: vocês acreditam que agora eu consigo atravessar desta ponta à ponta em que saí, levando um carro de mão? Vocês acreditam que eu consigo passar por cima desta corda? E a multidão: cremos. E então o homem disse: então, se vocês creem mesmo, um de vocês se voluntarie para estar dentro deste carro de mão e atravesse junto comigo. E ninguém foi junto com aquele homem. Isso não é fé. A fé é termos a plena confiança, é termos a certeza, a firme convicção, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. É esta fé que o Senhor requer de nós, esta confiança plena, para que em meio às dificuldades, para que em meio às provações, eu consiga ter discernimento entre o que é certo e entre o que é errado. E o versículo 8 ainda encerra dizendo: pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos este homem que é como esta onda do mar, que vai para um lado e vai também para o outro. E eu pergunto a você: o que você tem feito na hora da provação? O que você faz quando está passando por uma provação, por uma tribulação, por algo tão difícil? Nós já aprendemos aqui que nós precisamos ter alegria em meio às provações. Mas nesta hora nós aprendemos que é preciso ter sabedoria durante estes sofrimentos. E a oração do Senhor é justamente essa. Se nos falta sabedoria, se nos falta entendimento, se nos falta compreensão e a leitura correta de toda esta situação, o que devemos fazer? Devemos orar a Deus e pedir para Ele, para que Ele nos dê sabedoria. As lutas, meus queridos, são grandes e são muitas vezes pesadas, mas nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Senhor que está ao nosso lado, e o que Ele pede de nós? Peça sabedoria, mas peça com fé, com a plena confiança de que esta sabedoria lhe será então dada. A Bíblia então nos adverte, Tiago então nos adverte, que na hora da luta, que na hora da tribulação, nós precisamos pedir sabedoria para saber enfrentar todas estas dificuldades. Que o Senhor te abençoe e te ajude na hora da provação, te ajude na hora da dificuldade, mas lembre-se, se lhe falta sabedoria, peça a Deus que lhe dá de forma generosa. Deus te abençoe.